Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. É verdade que também tem alguns que pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, estamos vivendo aqui uma situação onde Paulo dá um testemunho da sua vida. Como os irmãos já conhecem, Paulo foi um pregador que podemos chamar missionário das cadeias. Todas as cartas que Paulo escreveu, ele estava atrás das grades, meus irmãos. Por que ele vivia preso? Por pregar a palavra do Senhor, irmãos. Então, os irmãos podem observar que nesta escrita, Paulo, ele fica feliz por estar vivendo essa situação, como ele mesmo está dizendo aqui: quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, podemos entender nesse momento, irmãos, que ele não estava se lamentando pela situação que estava vivendo. E com tudo isso, temos que tomar como exemplo também para nossas vidas que vivemos momentos difíceis, isso é fato. Às vezes a falta de um emprego, né? Às vezes a saúde, contenda na família. São várias situações que poderiam nos colocar para baixo, porém, se olharmos para o apóstolo Paulo, devemos compreender que tudo que estava acontecendo na vida dele estava contribuindo. Porque o que manda na nossa vida, meus irmãos, não é as pessoas olharem para nós, verem a gente bem vestido, colocando uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. O que as pessoas hoje, o que elas mais observam é o nosso comportamento. Por exemplo, será que aquilo que você está vivendo nesse momento está contribuindo para o Evangelho? Será que a falta de alguma coisa ou um sofrimento que esteja passando pela vida está contribuindo para o Evangelho? Porque se nós estamos lendo essa carta que chegou até nós, irmãos, é porque o testemunho de Paulo é muito forte. O que vamos aprender com tudo isso? Que através do nosso testemunho alcançaremos muitas almas para o reino do Senhor. Porque a forma como Paulo viveu, enquanto esteve entre nós, o desejo de pregar a palavra sempre estava acima daquilo que ele estava vivendo. Estava sempre acima do que pudesse estar acontecendo na vida dele, porque o importante, como ele diz, que o Evangelho seja pregado. Como será que está acontecendo o nosso testemunho? Como que as pessoas estão nos enxergando, irmãos? Porque hoje, muitos olhos acusadores, hoje a forma como nós vivemos e a forma como as pessoas nos acusam, e muitas vezes querem dizer que por problema que temos, Deus não é conosco. Isso não é verdade, irmãos. Quando vamos para a palavra e vemos que muitos irmãos sofreram muito para que o Evangelho chegasse até nós, vamos também pedir a graça do Senhor, pedir força para o Senhor, para que a gente possa também testemunhar do Evangelho, para que almas sejam alcançadas para o reino, que a gente não corra atrás de um Evangelho de facilitação, porque se você sofre, irmão, se vocês estão suportando
várias adversidades na vida. Você está sendo um verdadeiro cristão. Porque o que importa é que o nome do Senhor Jesus seja aclamado pelos quatro cantos do mundo. Porque o testemunho de Paulo alcançou o mundo inteiro. Hoje devemos alcançar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, família, que muitas vezes olham para nós. Não se incomode com o que estão falando, porque as pessoas vão observar, vendo você passando algum tipo de dificuldade e você falando de Jesus com alegria. Então é nisso que temos que basear a nossa vida. Acredite, o Espírito Santo do Senhor dará essa força. O Espírito Santo do Senhor colocará a palavra na sua boca para que você fale o que é necessário, para que o testemunho de Cristo prevaleça, para que as pessoas não ouçam da sua boca o louvor e a glória a Deus somente quando as coisas melhorarem, mas que o mundo ouça e vejam o nosso testemunho, independente daquilo que estejamos passando. Então vamos passar junto, como o irmão Paulo mesmo passou, irmãos. No versículo 21, dando continuidade na leitura, no 21 ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo, ele se alegrava todas as vezes que tinha que falar de Cristo. Então não permita, irmãos, que aquilo que esteja acontecendo na tua vida, não permita que isso cale a tua boca. Não vamos calar a nossa boca, irmão. Vamos continuar clamando o nome do Senhor. Vamos continuar falando que Deus é bom, que Deus cura, que Deus que liberta. Vamos continuar lembrando as pessoas que o sacrifício que Jesus fez na cruz é o necessário para que a gente possa ver a face dele. Então, ore sempre, meus queridos, pedindo força para renovar a nossa disposição o tempo inteiro. Vamos pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. Não vamos olhar para a circunstância, vamos viver por fé. Exemplo nós temos, toda vez que abrimos esse livro, essa Bíblia, nós temos vários testemunhos. Então não olhe para a circunstância, irmãos. Vamos viver pela fé. Está sofrendo? Olhe para Cristo e fale de Cristo para as pessoas. Está passando necessidade? Ore a Cristo. Fale de Cristo para as pessoas. Elas não vão conseguir entender. Porque a linguagem do mundo hoje, você tem que estar sempre bem. Mas na realidade, não importa o que nós tenhamos, irmão. Se não tivermos Cristo, nós não temos nada. Então, vamos passar esses momentos juntos, orando, lendo a Bíblia, dando testemunho, para que mais vidas sejam alcançadas para o reino do Senhor. Pai amado, Pai querido, esta é a Tua palavra. Eu agradeço, ó Deus, por essa porção da Tua palavra. Agradeço a Ti, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo sempre me convence, todos os dias, ó Pai, de que Tu és real, do que Tu és o nosso Rei, do que Tu és o nosso Salvador e principalmente Tu és o nosso Senhor. E que o Senhor nos dê força para suportar as adversidades que vierem para nossas vidas, assim como o Senhor suportou tudo, Pai. Até os nossos pecados Tu suportaste até ir para a cruz. Nos ajude a suportar, assim como o nosso irmão Paulo suportou nas prisões, ó Pai. Mandando essas cartas para que, através dessas cartas escritas, o testemunho chegasse até nós. E isso venha fortalecer a nossa fé, venha fortalecer, ó Pai, os nossos pensamentos, para que continuemos falando de Ti, Senhor Jesus, para que a gente continue falando do Teu plano de salvação, e que não seja a circunstância, que não sejam os problemas, e que a gente continue falando de Ti, e que as pessoas que olharem para nós, elas olhem de uma forma aonde a Tua palavra seja honrada, seja glorificada. As pessoas olhem para nós e percebam que tudo que nós estamos fazendo é para a glória do Teu santo nome, e que o nosso testemunho seja sempre verdadeiro onde que tivermos. Abençoe esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa palavra, que o Senhor mantenha eles debaixo dos Teus cuidados, guarda eles do homem mau, livra de todo o mal, Senhor. Ajuda eles a estar entendendo o verdadeiro evangelho e que eles não se iludam, Pai, com palavras que não levam até a Tua presença. Que não sejam palavras para o ego, mas que sejam palavras para transformar a nossa vida
e que a gente dê sempre essa oportunidade, que a gente não cale o Teu Espírito Santo na nossa vida, que a gente seja sempre atento para tudo que Ele fale para nós, acreditando que o Senhor sempre está ouvindo a nossa oração. Eu peço isso, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, e glórias a Deus, esperança em Cristo.